Olá meninas, boa noite. Luciele e Rose. Espero que vocês estejam bem. Que bom que vocês chegaram já. Bom, a gente vai começar, né? Para a gente poder aproveitar esse tempo que o Instagram ele dá um tempo de 1 hora só pra gente de live, né? Então, boa noite para vocês, boa noite Luciele, boa noite Rose. À medida que o pessoal vai entrando aí, a gente vai conversando, né? Continuar orando pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando algum tipo de dificuldade agora, especialmente aqueles que têm algum tipo de diagnóstico positivo, né? A gente tem alguns irmãos aí que estiveram doentes, que estão, graças a Deus, se recuperando. Nessa semana já tivemos alguns já, que a gente vê o cuidado de Deus também se revelando, né? Inclusive, uma das pessoas foi a mãe do pastor Daniel, né? A irmã Vera, que teve um diagnóstico, mas graças a Deus, embora ela seja paciente com algum tipo de dificuldade por conta do perfil dela, mas ela está bem. Então, tive com o pastor Daniel hoje de tarde e a gente conversou sobre elas e sobre a igreja. Não quer demais dizer que a gente está orando por você, né? Todos os dias a gente ora quando eu levanto. A primeira coisa que eu faço é orar pela igreja, orar por você, por aqueles que estão, inclusive, enfrentando algum tipo de dificuldade, quer seja de saúde, quer seja de trabalho, quer seja familiar ou pessoal. Então, estamos orando, continuamos orando por isso, pela sua vida. Peço que você também ore pela vida da igreja. Tem sido dias muito intensos, né? A gente faz tempo que a gente não tem dias tão intensos. E esse é um dos motivos de oração, né? Muita gente da igreja que a gente tem ajudado e da nossa comunidade também. A gente gostaria de poder ajudar mais, mas a gente tem um limite das doações que recebe, então não dá para ajudar todo mundo. Mas se você for uma das pessoas da igreja que estiver precisando de ajuda, por favor, entre em contato com a gente. Bom, eu não sei se vocês têm algum motivo de oração que querem colocar aqui no grupo, querem partilhar aqui para a gente estar orando. A gente tem já no domingo alguns motivos, né, de pessoas que pediram para a gente estar orando. E vamos continuar orando também, compartilhando durante a semana nos pequenos grupos. Então, aqui no grupo a gente tem então 2 encontros semanais aqui nesse grupo, e no domingo, no sábado de 15 em 15 dias com os casais, o grupo de casais da igreja que se reúne. Tem sido uma experiência muito, muito boa. E nos sábados um grupo cada vez mais constante, né, Beto? Beto está aqui já assistindo, e eu e Ju são líderes também lá do PG de Casais. Então, tem sido muito bom poder ser edificado por isso. Tá bom? Eu quero convidar você, a gente tem então já uma palavra de oração, e para a gente poder aproveitar o tempo, né? Remir o tempo aí dessa live que a gente tem. Tá bom? Alguém tem algum motivo de oração? Coloca aí embaixo agora nos comentários para a gente ler. Se não, a gente vai orar pela igreja. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada pessoa que já chegou. Senhor, nos ajuda a confiar mais no Senhor, descansar no Senhor. Oro por aqueles que têm trabalhado, Senhor, nesse período, que estão enfermos, ou que têm enfrentado algum tipo de dificuldade maior. Oro por aqueles que estão prostrados nesse momento, quer seja pela doença, quer seja por alguma questão emocional. Que o Senhor os ajude, nos ajude a ajudá-lo também, que eles saibam que não estão sós. E por cada pessoa que já entrou aqui, está conosco nesse momento de estudo da Tua Palavra. Como tem sido bom poder estudar a Tua Palavra,
aprender das coisas que emanam dela e poder sermos edificados e desafiados para vivermos uma vida que se pareça com a vida do teu filho. Abençoa cada pessoa aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Bom, seja bem-vindo, Poliane, né? E Rosália também, seja bem-vinda. Beto, a gente já falou. Luciele também, né, Beto? A gente mais pra frente tem aí o encontro aí do... Bom, vamos lá, gente. A gente parou, né? Então, chegamos em João 12. Só um panorama aí de João 12, só para a gente lembrar um pouquinho, né? João, então, ele faz esses recortes para demonstrar que Jesus era o Messias esperado. João tem um olhar para o Antigo Testamento, quando ele vê as profecias sobre o Messias, as características do Messias e as características de Deus. E ele, então, faz, ele que presenciou, né, no sentido de que tomou parte daquilo que Jesus fez. Então, ele pega esses recortes disso que ele viu e ouviu e ele narra a fim de demonstrar, comprovar que Jesus é esse Messias. Então, João 11 é o trabalho de João, né, o Evangelho de Jesus exposto por João, demonstrando que Jesus é Deus encarnado. João começa assim, né? Já no começo. Já não confunda encarnado com reencarnado, tá? A gente não acredita em reencarnação, né? Hebreus 9:27 diz que é condenado a gente, ou é ordenado a gente morrer apenas uma vez, depois vem o dia do juízo. Então, a gente entende que só há a possibilidade da gente morrer uma vez e aguardar o dia do juízo. Então, fechando esse parêntese sobre isso, Jesus é o Deus que encarna. Ele é o Verbo que se fez carne, né? Começo do Evangelho de João. Então aí a gente vai caminhando, Jesus, ele vai sendo demonstrado que Jesus, o próprio Jesus diz, eu sou o pão do céu, eu sou a luz do mundo, não é verdade? A gente foi acompanhando isso ao longo do mês. Se você quer voltar para aprender mais desses estudos sobre João, você vai no canal do YouTube da igreja, no canal do YouTube lá tem os estudos anteriores de João. Quando a gente faz o estudo aqui no grupo, depois, aqui a gente tem a vantagem de poder interagir, então vocês podem falar, vocês podem fazer perguntas aí nos comentários e a gente responde aqui. Depois, a gente tira esse vídeo, a gente baixa o vídeo para cá e remete lá para o canal do YouTube para ficar a série de estudos em João aí na quarta-feira. Tá bom, gente? Então, chegamos em João capítulo 12, esse bloco de João que a gente está estudando é logo após Jesus ter jantado. O capítulo 12 começa com o jantar de Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Né? Lázaro havia sido ressuscitado, Marta e Maria fizeram um jantar para Jesus, e aí acontece a entrada do capítulo 12, aí mostrando a proximidade de Jesus, a devoção de Marta e de Maria, uma servindo a Jesus, a outra lá, né, derramando perfume aos pés de Jesus. Então, esse é o começo do capítulo 12. Agora a gente chega no 20. Queria que alguém colocasse aí, escrevesse aí embaixo, por favor, João 20, do 20 ao 36, para quem chegar depois saber qual é o texto que a gente está, tá bom? Então, se alguém puder colocar, coloca aí, que é para a gente poder acompanhar. Deixa eu mover aqui o suporte aqui para cá, para não ficar fazendo barulho aí para vocês. Então, João 12, do 20 ao 36. Entre os que tinham subido à festa para adorar, estavam alguns gregos. Eles se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e pediram-lhe: Senhor, nós queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avistaram Jesus. E Jesus lhe respondeu: chegou a hora de eu ser glorificado, o Filho do Homem. Em verdade, vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á.
Mas quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Agora minha alma está angustiada. O que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que eu vim, para esta hora. Pai, então glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, dizendo: eu já glorifiquei e glorificarei mais uma vez. A multidão que estava ali ouvia, dizia ter ouvido um trovão, outros diziam um anjo lhe falou, mas Jesus respondeu: esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. A multidão lhe respondeu: sabemos que pela lei o Cristo permanece para sempre. Como dizes ser necessário que o Filho de Deus seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Jesus então disse: a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus se retirou e ocultou-se deles. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela vida de cada pessoa que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Nos abençoa, fala no nosso coração, através do teu Espírito Santo. Derrama da tua graça sobre a nossa vida e sobre a vida da tua igreja, de maneira que a gente seja cada vez mais abençoador para com os outros, para com o nosso próximo. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente, vamos lá. Então, eu quero chamar a sua atenção, para a primeira parte aqui do texto, em que a ênfase aqui, quando João está no seu livro, é demonstrar que Jesus incessantemente vinha aos judeus e os judeus o rejeitaram. Que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram, como diz lá no capítulo 1, verso 11. Jesus estava constantemente tentando alertar aquele povo, o povo judeu, o povo chamado herdeiro de Abraão, né? Herdeiro da promessa, povo de Deus, que o povo se voltasse para Deus, que o povo o reconhecesse como Messias. Então, aqui no verso 23, você pode acompanhar aí, no verso 23, 24 e 25, Jesus diz assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair da terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Então, vamos lá, gente. O que é que João está fazendo aqui no verso 23, 24 e 25? Jesus está fazendo uma analogia aqui. O que é uma analogia? É uma comparação de duas verdades, como se ele tivesse um trilho, de um lado tem uma, do outro lado tem outra. De um lado, Jesus está dizendo assim, que ele começa dizendo que chegou a hora dele ser glorificado. Quando Jesus diz que chegou a hora dele ser glorificado, é claro que ele está falando da morte dele. Filho do homem é uma nomenclatura que se aplica a ele mesmo, e ele está dizendo que chegou a hora de ser glorificado, ou seja, chegou a hora da sua morte. Jesus começa a anunciar aqui, a partir do capítulo 12, que ele tem consciência de onde o caminho dele vai dar. Jesus sabe que o caminho dele é um caminho que vai dar na morte, e morte física também, né? Não só a morte do ponto de vista de ser rejeitado, de ser afastado, uma morte social, mas uma morte física. Jesus sabe disso. Inclusive há correntes de pessoas
que querem esvaziar o sentido de Jesus ser o Messias, porque não, Jesus foi um cara legal, ele trabalhou muito a justiça, ele trabalhou uma série de coisas, ele amou as pessoas. Mas não foi só isso. Jesus veio, cuja missão, sua missão, foi de morrer na cruz para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. E aí chega no verso 23 e Jesus revela isso. Jesus então ele diz, olha, chegou a hora de eu ser glorificado. E aí ele explica para quem está ouvindo o que ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou dizer uma verdade, em verdade digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele ficará só. Então, veja o que é que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que se a semente cai e ela não morre, ou seja, ela não deixa de ser, ou ela não passa para esse nível seguinte, ela não vai frutificar. Então, do outro lado, Jesus diz assim, se ele não cair na terra, boa noite, Raminho, se ele não cair na terra e não morrer, então ficará só. Jesus está comparando o que aqui? Jesus está comparando o tipo de vida que quem deseja segui-lo precisa ter. Do mesmo jeito que Jesus anuncia, olha, chegou a hora de eu ser glorificado, ou seja, eu vou morrer. Eu sou essa semente de trigo que vai morrer para que possa frutificar. Da mesma maneira, Jesus está dizendo em relação a mim e a você. Se nós queremos seguir Jesus, sermos como Jesus foi, é necessário que a gente tenha uma disposição em entregar a sua vida, né? Entregar a nossa vida. Ao contrário do que muitas seitas aí loucas que pregam, e os chamais ou os mediadores lá dessas religiões, eles pregam e aí tem pessoas cometendo suicídio, né? Mas na verdade o que Jesus está falando aqui é isso que Lúcio colocou aqui, que é a questão da renúncia. Renunciar à vida. Olha, eu não posso servir a Deus e buscar meus interesses pessoais. Para que eu frutifique, eu preciso desejar renunciar, né, morrer para os prazeres desse mundo. E aí sim, aí fazendo isso, a partir do momento em que eu busco primeiro as coisas de Deus em primeiro lugar, viver a realidade de Deus, viver como Jesus viveu, a minha vida se torna uma vida frutífera. Uma vida que gera fruto. Uma vida que abençoa as outras pessoas. Então, João 12, a gente está em João 12, gente. Estamos no 23, 24 e 25. Quando Jesus chega e fala dessa realidade da semente, do grão de trigo que precisa cair, ele está dizendo então que se ele tiver disposição em morrer, ele vai dar muito fruto. Você sabe que Tiago fala um pouco sobre isso, né? No capítulo 2, verso 18. Ele diz que a fé sem obras é morta. E não há nenhuma possibilidade de frutificar se de fato a gente não morre, se a gente não renuncia, se a gente não deixa de ser egoísta. A gente precisa amar a Deus e as outras pessoas, e esse caminho de amar a Deus e amar as outras pessoas vai nos fazer viver uma vida frutífera. Então, quando Jesus diz no verso 26, se alguém quiser me servir ou me seguir, se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai me honrará. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, olha, se o ouvinte da mensagem dele se propõe a ser seguidor de Jesus, onde Jesus estiver, ele estaria, ou ele estará, o seu discípulo estará. Jesus vai e o discípulo vai atrás. É a lógica da cultura do judaísmo, da cultura judaica, entre aquele que é o rabino e os seus talmidins. O talmidim é um aluno de um rabino, de uma escola rabínica. Onde o rabino vai, ele também vai. O rabino se veste de um jeito, ele fala de um jeito, ele tem uma maneira de construir o pensamento.
Não há prazer maior para o discípulo daquele rabino do que alguém olhar para ele e dizer, olha, aquele dali é discípulo de fulano de tal, pelo jeito de agir. Então, quando Jesus chega no verso 26 e ele diz que onde ele estiver, o discípulo dele também estará, ele tem isso na cabeça. Ele está tentando dizer isso para mim e para você. Está tentando dizer isso para o ouvinte dele ali. Ele está tentando dizer que a gente precisa estar onde ele está. E aí, veja só, eu e você precisamos fazer essa pergunta hoje. A pergunta hoje é a seguinte: onde Jesus estaria? Onde Jesus estaria? O que Jesus faria? Agora, em tempos de pandemia, com quem Jesus estaria? Essa semana a gente teve um momento muito emocionante, falei para vocês no domingo, de que um amigo nosso, Thales, né, da Igreja Sinal, um pastor, amigo nosso de muitos anos, nos desafiou a ajudar grupos que são marginalizados. Um desses grupos que estão à margem, que são invisíveis, é uma ONG que eles estão ajudando, uma ONG que é de travestis e transexuais, que estão passando necessidade, muita necessidade agora, no momento. E aí, algumas pessoas da igreja se mobilizaram, outros deixaram doações na igreja, outros enviaram ofertas. E na terça-feira, eu, pastora Lídia e missionária Adriana, fomos lá levar. Quando a gente chegou lá, e nós entregamos e agradecemos, as meninas também que estavam lá agradeceram a gente por agendar. A gente voltou para o carro e a gente sentiu, sabe, a gente percebeu que ali era um lugar que Jesus iria porque ama aquelas pessoas, mas que a gente nunca tinha percebido. Como aquelas pessoas, falei da pastora Lídia, ela entrou aí, tá vendo? Como aquelas pessoas, elas são invisíveis para nós, mas não são invisíveis para Jesus. Então, quando Jesus chega no verso 26 do capítulo 12 de João, e ele diz, se alguém quiser me servir, me siga, e onde eu estiver, ele também estará o meu servo. Jesus está dizendo assim, nós precisamos ir a lugares que Jesus iria. Nós precisamos falar com pessoas que Jesus falaria. O que Jesus está dizendo aqui é que enquanto o caminho da religião, ou o caminho religioso, inclusive daqueles que estavam perseguindo Jesus, era de matar, Jesus veio para que tenham vida, e vida em abundância. Lembra que a gente já estudou esse texto? O ladrão vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A questão, eu imagino, gente, é que assim como quando a gente foi lá levar esses mantimentos lá para esse grupo lá de travestis e transexuais, a gente se deu conta que eles foram sempre invisíveis para nós. A gente precisa se perguntar, então, onde Jesus estaria hoje se ele estivesse aqui, não só em espírito, mas em carne, sabe? Onde Jesus estaria, com quais pessoas ele falaria, onde ele investiria seu tempo, seu recurso, sua vida. Porque se nós somos discípulos de Jesus, é preciso que a gente também empreenda esse caminho. É preciso que eu e você, a gente se pergunte constantemente, a nossa vida está colocada onde? Em quê? Com quem? Jesus faria isso que eu faço? Jesus pensaria isso que eu penso? Há um livro que houve uma época que eu achava que era do Charles Swindoll, mas não é dele. Em Seu Espaço, o que faria Jesus? Eu quero recomendar esse livro a você. Muito, muito bom o livro. E ele fala exatamente dessa verdade, de que o discípulo de Jesus precisa seguir os passos do Mestre. Então Jesus, depois de dizer que chegou a hora de ser glorificado, ele diz, olha, quem quer frutificar precisa morrer, precisa se negar,
quem ama demais a sua vida vai se perder, ou seja, vai perdê-la. Vai perder por quê? Porque a vida não vai ter valido a pena. A nossa vida não vale a pena quando ela gasta com a gente. A nossa vida não vale a pena quando a gente gasta com coisas superficiais que vão ficar aqui, sabe? Não é que Jesus é contra ninguém ter suas coisas e cuidar da sua vida, estudar, isso é muito bom. Mas o grande perigo é colocar a vida nisso. Então Jesus está dizendo, quem amar a sua vida vai perder. Vai chegar no final e vai perceber, poxa, valeu a pena. É isso que Jesus está falando. Então ele continua no 26, e aí ele diz, quem quer me seguir, me servir, me siga. Eu quero, de fato, convidar você a você olhar para a sua rua, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para outros grupos que, como esses que eu falei para você, de travestis e transexuais, que são marginalizados. Veja, eu não estou falando em você concordar teologicamente, biblicamente, com a prática de quem quer que seja, não. Estou falando de amar as pessoas. E quem ama, cuida. Então, eu quero convidar você a pensar nisso, sobre a grande massa e quantidade de pessoas que precisam de ajuda nesse tempo. Tá? Então, Jesus disse, se alguém quiser me seguir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Então, chegamos agora ao verso 27, em que Jesus diz assim, agora a minha alma está angustiada. O que direi? Pai, me salva dessa hora? Mas foi para isso que eu vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome então. E veio uma luz do céu, dizendo, já glorifiquei e glorificarei mais uma vez. A multidão que estava ali dizia ter sido um trovão, e outros diziam, um anjo lhe falou. E Jesus respondeu, essa voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Veja, vamos voltar para o começo do texto sobre o grão novamente. O que é que Jesus está dizendo? Jesus tem uma tensão aqui. Há uma tensão no coração de Jesus aqui, explicitada no verso 27, em que ele diz, agora minha alma está angustiada. Esse é o ser humano. É o Jesus ser humano, que é Deus encarnado, mas que também é ser humano, sabe? Que o coração se angustia, que teme pela própria vida. E aí Jesus diz, olha, agora minha alma está angustiada, eu vou dizer o quê? Pai, me salva dessa hora? Não. Foi para isso que eu vim. Foi para essa hora. Então, glorifica o teu nome. Sabe o que Jesus está ensinando, gente? Jesus está ensinando aqui para mim e para você que em meio às nossas angústias pessoais, no momento em que a nossa alma está angustiada, ainda assim, Deus poderá nos capacitar a gente amar os outros, a gente amar o próximo. Como nós temos ouvido testemunhos e notícias acerca de pessoas que precisam trabalhar. Talvez como eu, você precise sair para trabalhar e atender alguém, cuidar de alguém, levar uma cesta, visitar um familiar com restrições, não sei como é que está. Trabalhar na área de saúde, na área de vigilância, serviços essenciais, eu não sei. Quando o coração da gente fica angustiado, como o coração de Jesus, Senhor, minha alma está angustiada, meu coração está angustiado, Jesus diz, mas eu vim para isso. Eu existo para isso. Meu propósito é esse. A minha missão é essa. Viver para amar as pessoas. Tanto que Jesus diz no verso 30, quando a multidão está tentando descobrir o que foi aquele som lá, né? Uns acham que foi um trovão, outros acham que foi um anjo. Aí Jesus diz assim, olha, essa voz não veio por minha causa, veio por causa de vocês. Jesus está lembrando que o projeto de Deus para a vida de Jesus em comum acordo é por causa das pessoas, não é por causa de Jesus. Gente, o que significa dizer isso? Significa dizer que
a nossa vida não pode estar a nosso próprio favor. Assim como Jesus, o testemunho que Deus precisa dar a nosso respeito é que nós estamos em missão. Missão de demonstrar amor, missão de cuidar por amor, missão de exortar por amor, missão de segurar na mão e trazer de volta por amor. Como Jesus fez. Então, em meio às suas angústias pessoais, Jesus diz: eu vou fazer o quê? Eu vou pedir a Deus para me tirar dessa? E aí eu lembro da própria oração de Jesus, em que Jesus diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque não faria sentido para mim e para você, estaria fora do propósito que a gente entende de Deus para mim e para você, a gente ser tirado do mundo quando houver um problema. Sabe? A gente existe aqui por causa dessa missão que, como disse César, tem a ver com o outro, né? E aí eu lembro muito de Sartre, porque Sartre dizia que o inferno é o outro, né? E era por outras razões. Mas se a gente pudesse fazer uma ponte, né? Enquanto Sartre diz que o inferno é o outro, Jesus diz que a gente precisa amar esse outro. E o amor, porque Jesus nos amou, a fé nos salvou. Então, eu quero convidar você a gente pensar nesse texto, de que o poder de Deus se aperfeiçoa em meio às nossas angústias, segundo Coríntios capítulo 10, carta de Paulo. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você sabe que nesse capítulo de Coríntios, no capítulo 10, Paulo estava numa tensão com aquela igreja. Aquela carta de 2 Coríntios, ela circula em relação a alguns problemas. Um problema que havia tido com uma pessoa específica, que havia criado um problema para Paulo, e Paulo tentou cuidar dele também. Ele inclusive convida a igreja a cuidar dessa pessoa. Isso que César disse, amar apesar do inferno, né? Apesar dessa pessoa ter causado esse problema, Paulo tenta cuidar dele. Ele até diz isso na sua carta, dizendo: olha, agora perdoem ele, demonstrem um amor por ele. Mas mais para frente, Paulo parece que há um grupo na igreja que duvida do ministério de Paulo. Paulo não tem problema com ninguém duvidar dele. Ele tem problema com o pessoal duvidar a serviço de que ele está. Aí o bicho bate com força. E aí uma das coisas que Paulo fala aqui é que no capítulo 2 de Coríntios, Paulo diz assim: olha, eu sou fraco mesmo. É muito interessante isso. Paulo diz: eu sou fraco. Veja, Paulo não usa a fraqueza como uma desculpa para pecar. Mas Paulo aqui utiliza a ilustração da fraqueza para dizer assim: olha, é bom que eu tenha consciência, que vocês vejam que eu sou fraco, para que aquilo que acontece por intermédio de mim seja dada a glória a Deus. É aquela história de vasos de barro, de que nós somos falhos, nós temos as nossas angústias pessoais, como a gente viu no verso 27 aí, Jesus dizendo: essas angústias pessoais todos nós temos, mas apesar delas, em meio a elas, Deus haverá de nos usar, há de nos usar para amar as outras pessoas. Eu não posso deixar de dar esse testemunho aqui de como eu fiquei impressionado com isso que aconteceu nessa semana, com as doações para aquele grupo lá de transexuais. Quando a gente levou lá, e eu não sei se a pastora Lídia ainda está aqui no grupo, se ela tiver, ela dá um testemunho aí. Quando a gente voltou para o carro, a gente orou e a gente pensou assim: meu Deus, como nós nunca vimos essas pessoas. Como nós nunca nos preocupamos com essas pessoas antes. Como a gente nunca percebeu. Como elas eram invisíveis para nós. E sabe, esse texto aqui, do verso 27, esse texto diz que essa voz que veio do céu dizendo que Deus glorificaria Jesus e que iria glorificar de novo, ele está dizendo o seguinte: que Deus iria glorificar Jesus, não a pessoa de Jesus, mas a própria missão de Jesus em meio à caminhada.
A Bíblia diz que a gente deve viver de fato as boas obras, não porque a gente é salvo por elas, porque nós somos salvos pela fé, né? Pela graça mediante a fé, ou pela fé mediante a graça, mas enfim, essa é uma discussão antiga. Mas para que a gente possa cumprir essa missão de amar as outras pessoas. A pastora Lídia está dizendo aqui, né? A omissão, na verdade, está na zona de conforto. Né? Reconhecer a fragilidade do outro implica em nos mover na direção de levar apoio e auxílio. Né? Se é isso mesmo, pastora. Ora, é muito mais fácil eu não ver. Porque se eu não vejo, eu não me sinto implicado, eu não vou me sentir incomodado. Mas a partir do momento em que eu vejo, eu preciso tomar uma decisão, porque são filhos e filhas de Deus que precisam ser cuidados por Ele, sabe? E aí esse testemunho, de fato, que a pastora Lídia está dizendo aqui, que a pandemia tem nos proporcionado essa condição da gente sair da zona de conforto e a gente enxergar o próximo. Sabe aquele negócio que a gente está preocupado com a nossa própria angústia pessoal, com a nossa situação pessoal? Como é que eu vou ajudar o outro se eu estou preocupado com minha despensa? Como é que eu posso ofertar para ajudar alguém se eu estou preocupado com a minha conta para pagar? Gente, que momento extraordinário a gente tem vivido. Eu me lembro muito de Coríntios capítulo 8, quando Paulo tenta ensinar para a igreja em Corinto, dando um exemplo positivo da igreja na Macedônia. E ele diz, olha a igreja em Corinto, em outras palavras, tá? Olha para a igreja de Macedônia, como eles, apesar da sua pobreza, eles contribuíram e ainda eles pediram, rogaram a nós, para que nós pudéssemos dar a eles a oportunidade de participar da assistência. Então, veja que desejo de abençoar as outras pessoas. Gente, se não houver no nosso coração o desejo de servir, não é a condição que vai nos dar, sabe? Talvez você não possa contribuir, ajudar alguém dando um dinheiro a alguém. Mas talvez você possa ajudar alguém ouvindo alguém, ligando para alguém, mandando uma mensagem pelo WhatsApp, sabe? Partilhando um texto, mandando um vídeo. Isso César, exatamente. César citou aqui o saudar uns aos outros, um dos textos que a gente chama de mandamentos recíprocos, né? Entre um a outro. Saudar uns aos outros, beijar uns aos outros, enfim. E é isso, né? Enxergar o outro. Então Jesus vem e Ele cumpre essa missão vencendo suas dores pessoais, sua alma angustiada, como está aqui no verso 27. Para que Deus seja glorificado, para que pessoas venham a ser alcançadas pelo amor de Deus, que é disso que se trata. Eu lembro que, desculpa, eu vou fechar aqui parênteses lá da visita lá ao pessoal de lá do Movimento Trans, e aí a Adriana, quando a gente terminou, a Adriana disse uma coisa lá, a moça, ela disse, olha, a gente quer só que vocês percebam o quanto Deus, que vocês percebam o amor de Deus, que o amor vale a pena, que Ele existe, que Ele é real. É por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para que as pessoas percebessem que Deus tem uma outra rota para a vida delas. Que Deus apresenta uma outra direção, guiada por Jesus, que nos amou a ponto de entregar-se na cruz. Então, Jesus chega no verso 31 agora, acompanha aí. Chegou o capítulo 12 de João, verso 31. Chegou a hora do julgamento desse mundo. O seu príncipe será expulso agora. Esse aqui é um texto ótimo para quem acha que há o período em que Satanás governará o milênio, né? Para quem pensa em escatologia dentro dessa linha de pensamento, esse bloco de texto aqui, esse verso aqui, mata a lógica de que Satanás vai sentar no trono por 1000 anos, tá? Isso aqui, essa figura simbólica de Apocalipse, ela cai aqui em João 31. Não dá tempo da gente discutir aqui, né? Mas vamos lá, senão também não dá tempo.
Então, chegou a hora, o príncipe será expulso. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele estava afirmando o modo pelo qual morreria. No verso 34, a multidão respondeu: sabemos pela lei que Cristo permanece para sempre. Como disse que pois o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Veja, tem duas figuras aqui de linguagem. A primeira figura, na verdade, é uma ilustração que Jesus usa, quando ele diz que o mundo será julgado e que o príncipe será expulso, né? Ele está falando de Satanás. A lógica desse mundo caído, que não foi restaurado, ela está condenada em Satanás. O mundo jaz no maligno, ou seja, ele está morto enquanto está no maligno. Jesus vem e morre. E aí ele usa uma ilustração aqui, que é a ilustração de Números 21, verso 5 a verso 9. O que é que Números 21, verso 5 a verso 9 fala? É aquele momento em que o povo de Deus está no deserto, certo? E aí aparecem umas serpentes, e essas serpentes, elas vão atacar o povo começa a ser picado, e aí Deus manda colocar uma cobra de bronze, uma haste com uma cobra de bronze. Eu quero ler aqui para você, Números 21, só para a gente associar do que Jesus está falando aqui. 21, 5 e 9. Diz assim: partiram eles do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para a gente morrer no deserto? Não há pão, não há água, e detestamos essa comida miserável. Veja, né? Essa é a primeira vez que o povo diz isso, né? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou. Então o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque ela no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze, e ela era colocada num poste, e quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Ora, encerramos aqui. Ora, qual é a ilustração que Jesus está falando no capítulo 12 de João? No verso 32, quando eu for levantado da terra. Do mesmo jeito que nós fomos destruídos no pecado, porque a gente optou desobedecer a Deus e viver uma vida em satisfação no pecado, sem Deus, fora de Deus, assim como a serpente picava o povo desobediente no deserto, o povo que vivia em pecado porque murmurava a Deus no deserto, a serpente, ilustrativamente, simbolicamente, ela também nos picou. E nós fomos infectados pelo pecado. E aí, do mesmo jeito que aquelas pessoas no deserto, em Números 21, a partir do verso 5, olhando para aquela serpente, foram curados, aqueles que olhassem para Jesus seriam curados dos efeitos do pecado. Nós fomos picados pela serpente do pecado, mas os efeitos do veneno da serpente foram anulados quando Jesus foi levantado. A serpente de bronze é levantada no deserto e Jesus é levantado no Gólgota, no lugar da caveira. Então, sabemos aqui no verso 34, a multidão lhe respondeu: sabemos que a lei de Cristo permanece para sempre. Como dizes que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Porque qual é a lógica, né? Eu estava conversando com o pastor Daniel hoje de tarde lá sobre judaísmo. Fui fazer uma visita a ele lá. E aí a gente estava conversando sobre isso. E
é difícil para o judeu ver Jesus como Messias, porque o Messias, que aqui ele chama o Cristo, tá? O Cristo que ele está dizendo, sabemos que a lei de Cristo permanece para sempre. Ele não está falando de Jesus, o Cristo. Ele está falando do Cristo esperado pelo judaísmo. Então, o que é que acontece aqui? Como é que o Messias esperado vai estar na cruz se os judeus esperavam um Messias esperado que ia derrotar os romanos? Na lógica judaica, Jesus, o Messias, foi derrotado pelos romanos, porque ele foi para a cruz. Ora, peraí. Se o Messias verdadeiro derrotaria o Império Romano, então esse aí é falso Messias. Porque a lei dele permanecia para sempre. Ele não poderia ter ido para a cruz. Eles achavam que Jesus venceria o Império Romano pela força do braço e não pela força do Espírito. Então, quando a gente chega no verso 35, a gente compreende toda a maneira como Jesus construiu isso. Então Jesus lhes disse: a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz, enquanto ainda tendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus se retirou e ocultou-se deles. Então veja, o que é que Jesus está falando aqui? César, perfeito, César. Deus destruiu seus inimigos, transformando todos em filhos. Exatamente, esse era o desejo do coração de Deus. Transformar inimigos em filhos. E é isso que é a lógica desse mundo. É por isso que não dá para a gente entender uma lógica de igreja evangélica que agradece a Deus quando Deus destruiu os seus inimigos. A lógica de Deus. A gente olha para o outro como inimigo, mas Deus olha para o outro enquanto ser humano. E Ele tem um desejo de salvar o outro, que a gente julga ser nosso inimigo, que às vezes é mesmo. Como o nosso filho. Estamos em João 12, do verso... Estamos no 35 agora, tá? Mas era do 20 ao 36. Ah, obrigado, Beto. Esse Beto é uma prontidão impressionante. Então, a gente chega aqui, o que é que Jesus está dizendo? Novamente, João pega esse destaque que Jesus faz entre luz e trevas, que é uma coisa bem presente aí na narrativa de João. Né? Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Jesus está dizendo, aquele que está em mim não anda em trevas e não tropeçará. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte, olha, trevas, luz, também tem muito a ver com iluminação da mente. Com a mente que estava obscurecida, que não enxergava, é iluminada e passa a compreender, e passa a crer. Então, Jesus diz, a luz estará em vós algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo assim, você crê e anda na luz. Creia e ande na luz. Por quê? Porque se você andar na luz, se você crer na luz, você se tornará filho dela. É isso que César disse, um pouco mais acima. Deus transformou os inimigos, seus inimigos. Ele nos reconciliou com Ele, Paulo diz na sua carta em 2 Coríntios capítulo 5. Deus nos amou de uma maneira constrangedora. E porque a gente creu que Jesus é a expressão máxima desse amor por nós, quando a gente crê nele, então a gente se reconcilia com Deus. Você entendeu agora por que Jesus está falando tanto aqui em João sobre a missão? Você entendeu por que Jesus falou da sua vida, que embora sua alma, sua mente, seu coração estivesse angustiado, Jesus vai adiante.
porque por causa da missão de salvar as pessoas, de sinalizar o evangelho do seu reino, que é um evangelho destoante do reino desse mundo. Quando Jesus diz este mundo, o príncipe desse mundo, esse mundo será julgado e o príncipe desse mundo será expulso, Jesus está dizendo o seguinte, que aquela lógica daquele mundo, do mundo caído, que ainda, por enquanto, é a realidade do mundo que a gente vive, é do anti-reino. No reino, tudo que é de um é do outro, porque eles se amam, se cuidam, porque é uma comunidade global. No reino, não. No anti-reino, que é o reino desse mundo, guiado por Satanás, influenciado por Satanás, é um reino de que cada um é possível. A vida de Jesus, a andança de Jesus, a caminhada de Jesus mostrou como é uma pessoa no reino de Deus. Como é que uma pessoa se comporta no reino de Deus? Como é um cidadão do reino de Deus? É como Jesus é. É como Jesus é. Então, missionário é exatamente isso. Ele é alguém que está num processo de se tornar como Cristo. Então ele faz missões. Por quê? Porque quando alguém olha para ele, apesar dele ser quem é, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, as pessoas podem enxergar a Jesus como enxergou através dos discípulos. Você já pensou nisso? Jesus tenta então fazer um estágio com os discípulos. Olha, discípulos, eu vou tentar ensinar para vocês como é a realidade do reino. Vocês já sabem como é a realidade desse mundo. Nesse mundo aqui é cada um por si. Mas no reino de Deus, se o teu inimigo tiver a tua capa ou a tua túnica, dá também a capa. Se o teu inimigo pedir para você andar 1 milha só, ande 2. Porque no reino de Deus, amor e misericórdia são sinais de outra ética. Você sabe que a ética, a palavra ética, ethos, tem a ver com as relações entre um e outro. E não há evangelho verdadeiro que não mude a nossa relação um com o outro, gente. Então, eu quero finalizar aqui com esse finalzinho aqui de Jesus, dizendo que quem crê na luz, quem anda na luz, é filho da luz. Se a nossa relação com o nosso próximo, qualquer que seja ele, do nosso grupo religioso ou de outra religião, ou até mesmo ateu, se a nossa relação com o outro não se parecer com a relação de pessoas no reino de Deus, na maneira como Jesus se portou, que significa o reino de Deus, se a nossa relação com o outro se parecer com o reino desse mundo, se isso não nos incomodar, se pessoas continuarem sendo invisíveis aos nossos olhos, apesar de estarem na nossa frente, isso pode significar que o nosso coração ainda precisa ser colocado diante de Deus com mais profundidade, com mais cuidado. Então, o convite do texto para mim e para você é esse, essa noite. A gente poder ser como Jesus foi. Viver como uma semente, um pouco de trigo que precisa morrer para frutificar. Que nós precisamos renunciar à nossa vida, continuando a viver, mas não para nós mesmos, para servir os outros, para sinalizar o reino de Deus através do serviço, do amor prático, do cristianismo prático, do discipulado prático de Jesus. Amém, gente? A gente precisa encerrar, porque o Instagram vai encerrar a transmissão da gente. Você sabe que tem um tempo certinho e a gente já está no final. Para você que chegou um pouquinho depois, você pode ir no canal da Imperial, Igreja Batista Imperial Recife, no YouTube. Então, daqui a uns 40 minutos, 1 hora no máximo,
esse vídeo aqui vai estar lá no canal. E você vai poder acompanhar e continuar da parte que você não pegou. Tá certo? Deus abençoe sua vida. A gente está orando por você. Seja doador, seja generoso com outras pessoas. Partilhe do que você tem. Se você também precisar de ajuda, nós estamos aqui para lhe ajudar. Qualquer ajuda que seja, entre em contato com a gente. Entre em contato com sua igreja. Você não está sozinho, sua família não está sozinha. Nós estamos aqui com você. Tá bom? Um cheiro grande. Deus abençoe vocês e vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse estudo dessa noite, pela Tua palavra. Ela, Senhor, que é a Tua direção para nós. E que mostra como Teu Filho viveu. E que nos provoca a viver uma vida de maneira completamente diferente. Obrigado pela experiência tocante dessa semana ali. Que o Senhor nos ajudou a enxergar pessoas que antes para nós eram invisíveis. Que o Senhor continue a nos provocar, a nos ajudar. Abençoa cada uma dessas pessoas, Senhor, que veio aqui, porque também como eu, quer aprender mais da Tua palavra. Fortalece cada família, nos dá paz, confiança no Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoa a Tua igreja e usa ela para ser abençoadora para as outras pessoas. Exemplo de amor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, gente. Deus abençoe muito você. Lhe dê uma semana de paz. Silvinho, irmã Maria da Paixão. Olha, de Leão, puxa. Ô, gente, foi ótimo ver vocês aí. Jadir, Lili. Tem uns que é o sobrenome, eu não sei quem é, Salles 2. Mas Salles 2 aí, seja bem-vindo. Lucielo, que está desde o começo. Tá bom, gente? Próximo domingo, 6 horas. Amanhã a gente tem um encontro de estudo do PG. Se você quiser participar do PG virtual, você manda uma mensagem para mim que eu mando o link. Para você, a gente vai estudar a Bíblia junto. Tá bom? Amanhã não, desculpe. Sexta-feira, às 10 horas, tá? Um cheiro para você. Deus abençoe. Busque mais na palavra, fortaleça no Espírito. Leia as devocionais que a gente mandou no estudo da segunda para você. Tem lá os planos de leitura do Salmo 23, né? Essa semana foi Salmo 23. Estude lá o Salmo 23. Leia as devocionais. Leia com calma. Ore com calma. Tá bom? Deus te abençoe. Um abraço grande. Tchau, gente.